Atender, o parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. (11h46). Seu Bahia Meio Dia está no ar com imagens de um dia bonito, dia lindo e ensolarado em Juazeiro. Nesse momento, temperatura de 29 graus, a máxima deve chegar aos 32 e a mínima 20 graus. Não chove por lá hoje. Trânsito nesse momento tranquilo, está fluindo bem, sem nenhuma retenção, apesar de bastante movimentado nesse finzinho de manhã. Vamos girar? Vamos para o oeste do estado? BR-242 na sua tela, imagens da rotatória de Barreiras e por lá no centro da cidade, trânsito também movimentado, uma pequena retenção ali, mas apenas por conta do horário. Chega pra cá, seu Bahia Meio Dia está começando com tudo de mais importante que você precisa saber no norte e no oeste do estado. Mas, gente, já quero começar esse Bahia Meio Dia chamando uma imagem, porque a polícia investiga mais um homicídio registrado no oeste da Bahia. Dessa vez em Formosa do Rio Preto. Um homem de 33 anos foi morto a tiros. Carlos Augusto vai aparecer aqui na tela e vai trazer essas primeiras imagens também pra gente, porque são impressionantes, né, Carlos? Ele tentou fugir, mas acabou sendo alvejado. Bom dia. Tudo bem, Miller? Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando esta edição de quarta-feira do Bahia Meio Dia. Então, Miller, a imagem realmente impressiona, né? Porque a vítima tenta de todas as formas fugir, né, do agressor, do criminoso, né, do assassino, mas ele corre atrás dela em pleno quintal da residência da casa e atira várias vezes contra esse rapaz que tem 33 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente traz as informações completas aqui de Barreiras, no oeste do estado. Mais um crime, infelizmente, que deixa todo mundo apavorado, viu, Mir? Daqui a pouquinho os detalhes completos, eu volto contigo. Felizmente, né, notícias duras, mas que a gente precisa trazer aqui, Carlos. Muito obrigado. Enquanto você falava, a gente acompanhou essas imagens. Olha, a gente vai seguir falando de violência agora, porque um jovem de 28 anos foi assassinado na frente da própria casa, isso em Juazeiro. E o Thiago Santos vai aparecer aqui com as informações pra gente. Thiago, como é que isso aconteceu? Bom dia. Oi, Miller, muito bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio Dia. Esse caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil, né, para entender a motivação desse crime, mas o que se já sabe é que essa vítima, esse jovem, foi surpreendido por ataques, né, pelos disparos de arma de fogo na frente da sua residência, tentou até fugir para dentro da casa, mas infelizmente ele foi alcançado. Já já eu volto aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes desse homicídio registrado ontem aqui em Juazeiro, no norte da Bahia. Miller. Dois casos muito parecidos. Muito obrigado, Thiago. Até já. Olha, 13 pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e uma carreta. Isso aconteceu em Correntina, BR-349. Aline Miranda tem as primeiras informações. Aline, acidente envolvendo o ônibus, sempre são muitas vítimas. Conta pra gente as primeiras informações. Bom dia. Bom dia, Miller, para você, para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Por sorte, foram todos com ferimentos leves, Miller, porque o impacto da batida foi bem grande, o ônibus saiu da pista e 13 pessoas ficaram com ferimentos leves e foram atendidas na unidade da cidade. Eu volto daqui a pouco aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes desse acidente que envolveu um ônibus e uma carreta na BR-349. Eu volto contigo, Miller. Até já, Aline. Olha, uma câmera da Sutrans registrou uma batida entre uma moto e uma carreta em Luiz Eduardo Magalhães. Esse acidente, gente, aconteceu na quinta-feira, mas as imagens só vieram à tona agora, foram divulgadas agora. Dá uma olhada, essa carreta aí que está aparecendo na sua tela, ela está na Avenida Octogonal, em frente à prefeitura, e vai entrar ali à direita. Olha a moto ultrapassando o carro. E aí, ó, ele é atingido na frente da carreta e cai debaixo do caminhão. Por muito pouco, esse motociclista não morreu. Dá uma olhada de novo. A carreta está passando ali, ó, contornando a avenida que fica na Praça dos Três Poderes e vai seguir para Quichiro-Murata. E aí, quando ela converge, o motociclista está tentando fazer uma ultrapassagem pela direita e acaba caindo debaixo da carreta. Daqui a pouco mais informações
no estado de saúde desse motociclista. Mas a gente vai falar também de um acidente entre duas motos que deixou um adolescente de 17 anos morto e uma mulher ferida, isso em Bom Jesus da Lapa. Essa batida foi ontem de manhã na Avenida Santa Catarina, a imagem aí do adolescente que 17 anos muito provavelmente não tinha, né, gente, carteira de habilitação e estava pilotando essa moto. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse assunto. E em Juazeiro hoje tem um mutirão itinerante rural em Carnaíba do Sertão. Essa ação oferece serviços, orientações a agricultores familiares, incluindo atendimentos para o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e Garantia Safra e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ainda falando sobre o campo, tem tecnologia e inovação que movimentam o agronegócio na Barra AgroShow 2026, em Barra, no oeste da Bahia. Esse evento reúne produtores, empresas e novidades que prometem transformar o campo. Quem está por lá acompanhando tudo de perto é o nosso repórter Gabriel Pires. Gabriel, fala pra gente aí as primeiras informações desse evento que reúne muita tecnologia e novidades para o campo. Bom dia para você. Tem drone, tem pivô de irrigação, as principais inovações do setor, Miller. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. É a segunda edição da Barra AgroShow. Olha só, não vou mostrar agora não, viu? Porque daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando tudo, fazendo uma visita aqui pela Barra AgroShow, que acontece na cidade de Barra, no oeste do estado, que é apontada como uma futura fronteira agrícola para a Bahia. Daqui a pouco eu volto contando tudo, é contigo. Tá certo, combinado então, você prometeu, a gente quer ver tecnologia aqui, drone, as máquinas, tudo que tiver de novidade aí, Gabriel, até já. Olha, hoje é quarta-feira, 19 de agosto e o Bahia Meio Dia já tá no ar, fica com a gente. Dizem que baiano não nasce, estreia. E sabe o que estreia também? A nova temporada do Estrelas da Casa. Será que alguém vai trazer o molho baiano pra cá? Eu não vou negar que ainda te amo. Gosto de trazer um axé pro pagode também. Você já sofreu demais, agora chega. Esses candidatos vão mostrar o que é que o baiano tem. No pagode, nós estamos na Globo. Do pé que brotou Maria, e Margarida nasceu. E no pop, é uma trilha, ponto. É um caminho que eu sigo. a Bahia inteira vai brilhar com essa galera. Estrelas da Casa estreia dia 25, aqui na Rede Bahia. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não, é só você usar o detergente Dragão. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha. E se sua vida mudasse pra melhor da noite pro dia? Comprei o título do Hiper X-Cap e ganhei. E você pode faturar sozinho 1 milhão! Compre também nas lotéricas. Hiper X-Cap. Feira de verdade é no dia a dia. Abóbora morango ou chuchu, 1,49 o quilo. Abóbora japonesa ou melancia, 1,99 o quilo. Batata doce ou cebola, 2,99 o quilo. Abacate ou banana nanica, 3,99 o quilo. Cenoura ou mexerica murcote, 3,99 o quilo. Maçã pacote 1 quilo, 4,99. Alho, 1,49 a cada 100 gramas. Ovos vermelhos, 20 unidades, 10,99. No dia a dia sempre tem promoção. Além do tempo. (11h56) na sua tela, imagens de Botirama, no oeste do estado. Nesse momento, 31 graus, sol brilhando forte por lá, o dia vai ser assim, ensolarado, e a máxima pode chegar aos 33. À noite, a temperatura pode cair até em 15 graus, chegando aos 18. Agora na sua tela, imagens da Ponte Presidente Dutra, que liga a Bahia ao estado de Pernambuco, Juazeiro e Petrolina. Acima, quem está seguindo aí no sentido acima da tela, vai para Petrolina.
Seguindo para baixo, aí o pessoal que está indo para Juazeiro, nesse momento, trânsito fluindo tranquilamente, temperatura é de 29 graus. Olha, 2 homens foram presos suspeitos de participação no roubo a um posto de combustíveis em Filadélfia. O Thiago Santos tem as informações para a gente. Thiago, com você. Pois é, Miller, esse fato, esse roubo, foi registrado na comunidade de Carrapato, que fica na zona rural de Filadélfia, né, que é um município aqui do norte baiano. Antes de falar da prisão desses 2 suspeitos, deixa eu falar sobre o crime, né, sobre esse roubo. Esse roubo foi registrado nesse estabelecimento, né, nesse posto de combustíveis que fica nessa comunidade. E, inclusive, esse roubo ele foi registrado aí por uma câmera de monitoramento. Nas imagens que a gente acompanha aí na nossa tela, é possível ver, né, o momento em que esses 2 criminosos chegam, né, chegam em uma moto. A gente percebe isso porque eles estão de capacete. É um posto que está sem movimento aparente, né, no momento em que acontece esse crime. Eles chegam com os rostos cobertos, né, por esse capacete e vão em direção justamente aonde estão os 2 frentistas que atuam, né, que trabalham nesse estabelecimento. Os 2 abordam esses frentistas, né, e aí a gente percebe o momento em que um desses criminosos acaba pegando alguma coisa, né, desse frentista. Segundo as vítimas, eles levaram aí uma quantia de cerca de R$2.000 do caixa. Nas imagens a gente percebe que é uma ação muito rápida, Miller. Logo depois dessa situação, eles fogem correndo, e o que chama a atenção é que de fato aí é um crime, um roubo que acontece aí em menos de 1 minuto, em cerca de 1 minuto. Eles chegam nesse posto, abordam os frentistas, os trabalhadores, pegam o dinheiro, segundo eles, uma quantia de R$2.000, e logo depois saem correndo, né, do posto de gasolina. Logo após tomar conhecimento dessa situação, a polícia militar informou que entrou, né, em diligências aí na tentativa justamente de localizar esses 2 criminosos, e eles conseguiram. O roubo foi na segunda-feira e eles foram localizados pela polícia já ontem, tá, Miller? A polícia não deu detalhes aonde esses criminosos foram localizados, se foi lá em Filadélfia, se foi em outra cidade. Isso porque a operação ela uniu agentes da Polícia Civil, tanto de Filadélfia quanto de Ponto Novo, que são 2 municípios muito próximos. Então, através dessa ação integrada, esses 2 suspeitos foram localizados e foram presos. Como eu disse, a polícia não deu detalhes onde aconteceu essa apreensão. Diante dessa situação, eles foram trazidos para o conjunto penal aqui de Juazeiro, onde agora seguem à disposição da Justiça. Esse caso, ele segue sendo investigado, apurado pela Delegacia Territorial lá da cidade de Filadélfia, que disse que instaurou um inquérito policial para averiguar, investigar ainda mais essa situação. Volto contigo, Miller. Thiago, enquanto você falava aí, a gente estava acompanhando na tela as imagens, né, desses 2 assaltantes aí, ó. Eles chegam de capacete, né, portanto com o rosto coberto, anunciam um assalto e depois saem correndo. A ação é muito rápida, a gente consegue visualizar aí na tela. Mas, felizmente, graças, né, ao registro da ocorrência, o trabalho de inteligência da polícia, logo conseguiu capturar em menos de 24 horas, né, Thiago? Porque esse assalto aconteceu na segunda e ontem mesmo esses 2 foram presos aí. E agora vão passar por audiência de custódia, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado pelas informações. Olha, morreu aos 64 anos, nessa terça-feira, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Florencio Galdino, a imagem dele na sua tela. Ele sofreu um infarto um dia após completar aniversário, gente. A Prefeitura e a Câmara Municipal emitiram notas de pesar. O Legislativo decretou luto oficial de 3 dias e suspendeu a sessão ordinária desta quarta-feira, em homenagem à trajetória de Galdino na vida pública do município. Aqui aos nossas condolências e um abraço para a família do ex-vereador Florencio Galdino.
11 horas, meio-dia e 2 minutos, gente, não perca a hora. A polícia investiga mais um homicídio registrado no oeste da Bahia. A gente mostrou essas imagens no início do Bahia Meio-Dia. Um homem de 33 anos que foi morto a tiros. Olha a imagem dele aí. E tem a imagem também dele tentando fugir. Olha lá, ó. Ele tenta fugir isso no quintal de casa, como o Carlos Augusto disse, mas infelizmente não conseguiu. O atirador acompanha, aí se certifica de que de fato conseguiu fazer aquilo que queria e sai correndo. Sinais aí de uma execução, mas é claro que a Polícia Civil está investigando esse assunto. O Carlos Augusto vai chegar aqui com outras informações. Carlos, contigo. Tudo bem, Miller? Boa tarde para todos que estão acompanhando essa edição do Bahia Meio-Dia. Essa é a hipótese mais provável, né, que a polícia trabalha para justificar esse crime que aconteceu na cidade de Formosa do Rio Preto, mas claro que as investigações ainda estão em andamento, né? Primeiro na tentativa de localizar a pessoa que cometeu, né, esse ato extremamente violento e depois saber por que ela agiu de uma forma tão agressiva contra esse rapaz que foi morto então no domingo passado aqui no oeste do estado, cidade de Formosa do Rio Preto, que fica a pouco mais de 150 quilômetros aqui de Barreiras, né? As imagens foram divulgadas apenas ontem, né? E a gente já teve acesso então. Isso estava rodando nas redes sociais e agora realmente a polícia liberou as imagens para que as pessoas pudessem ter conhecimento, quem sabe até através das imagens, né, pudessem passar informações concretas sobre de quem é o responsável, né, pelo crime bárbaro que aconteceu por volta das 9 horas da noite. Foi no loteamento Jordelino, no bairro Projeto. Você está acompanhando aí as imagens, né? A vítima ainda tentou correr do criminoso, né? Mas ele, com o revólver em punho, correu atrás do rapaz e disparou vários tiros depois que ele caiu no chão, né? O boletim de ocorrência, então, discriminou todos os dados desse crime. A vítima foi identificada como sendo Gabriel da Silva Oliveira. Ele tinha 33 anos de idade, foi atingido por vários disparos de arma de fogo que foram feitos dentro do quintal da residência onde ele morava. Segundo informações da polícia, na hora em que o crime aconteceu, a pessoa que foi morta, né, estava acompanhada pela noiva, isso no momento do crime. Após a fuga, né, do executor, a pessoa que cometeu o assassinato, a noiva permaneceu, né, dentro da residência e entrou em contato com a mãe do Gabriel, né, que foi essa pessoa que morreu, e até o momento a noiva ainda não foi formalmente ouvida pela Polícia Civil, mas é claro que vai prestar depoimento, quem sabe a partir do que ela possa dizer, né, muita coisa possa se resolver nesse crime, né? A Polícia Militar foi acionada pelo SICOM e também passou detalhes sobre esse homicídio. Uma equipe foi até o local, né, confirmou a ocorrência, a autoria e a motivação do crime, conforme a gente já falou, estão sendo investigadas. A Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias outras testemunhas, além da noiva, é claro, para tentar esclarecer o que aconteceu. Mas o fato é que as imagens, Miller, como a gente falou anteriormente, impressionam, né, pela violência como o criminoso agiu. Então, só confirmando o nome da vítima para a gente concluir a nossa participação: Gabriel da Silva Oliveira, 33 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre uma outra ocorrência de trânsito que aconteceu aqui no oeste do estado. Miller, estou voltando contigo e a gente retorna já já, ainda neste bloco. Carlos, muito obrigado pelas informações, imagem realmente impressionante desse crime aí que aconteceu em Formosa. Carlos trouxe a informação ainda mais impressionante, é que a noiva do Gabriel presenciou tudo. E a gente espera também, né, que esse trabalho de investigação consiga identificar o autor do homicídio, aí esse atirador, e por que ele fez isso, e consiga trazer também proteção para essa noiva, porque além do luto, ela que foi uma testemunha crucial desse crime, também está em risco, né, por conta de tudo que presenciou. Muito obrigado pelas informações, Carlos Augusto. Agora, 12h06, 13 pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e uma carreta. Isso na BR-349,
perto de Correntina. A Aline Miranda tem as informações para a gente. Olha as imagens aí já, ó. A gente está vendo, é impressionante, né? As janelas do ônibus todas quebradas. Imagino aí, não sei se por conta do acidente ou se foi por ali que as pessoas conseguiram fugir. Aline, chega aqui trazendo informações para a gente. Você já disse que, felizmente, todos ferimentos leves. Mas um grande susto, né? Esse pessoal aí estava indo para onde? Esse pessoal estava de turismo, Miller. Saíram de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Porto Seguro, no sul da Bahia. Estavam a passeio e levaram esse susto imenso a cerca de 50 quilômetros da cidade de Correntina. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na tarde de ontem, por volta das 5h30 da tarde, a cerca de 50 quilômetros próximo de chegar à cidade de Correntina, na BR-349, quando, segundo informações da própria empresa, o motorista seguia na mão dele de Brasília, sentido Porto Seguro, quando percebeu que uma carreta havia invadido a contramão. Ele tirou o caminhão da pista justamente para evitar uma colisão de frente. Acabou que a carreta atingiu a lateral do ônibus, fazendo com que a pancada quebrasse uma boa parte desse veículo e deixasse 13 pessoas com ferimentos leves. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, nem mesmo teve nenhum óbito nesse acidente. O ônibus, ele transportava 44 pessoas, como eu disse, sentido Porto Seguro, no sul da Bahia, para uma viagem de turismo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, todos os feridos foram atendidos e encaminhados para o hospital da cidade de Correntina. A empresa, nós procuramos para saber se estava sendo prestado toda a assistência para essas vítimas desse acidente. De acordo com informações da própria empresa, eles estão desde o momento em que aconteceu esse acidente em contato constante com todos, prestou todas as medidas cabíveis e necessárias para poder atender a todos esses pacientes. Também informaram que aqueles outros pacientes que ficaram em condições de locomoção, também foi providenciado um hotel na cidade para que eles ficassem e depois pudessem retornar para a cidade de Brasília, de onde eles saíram. A empresa também informou que o seguro foi acionado para tomar todas as medidas cabíveis e informou que os passageiros apresentaram situações entre leves e outros sem ferimentos. A empresa informou também que a prioridade nesse momento é garantir todo o suporte necessário para essas pessoas e apenas depois é que vai detalhar as circunstâncias e como ficou a situação do veículo. A gente procurou também a Polícia Rodoviária Federal para tentar entender o que pode ter causado esse acidente, por que a carreta pode ter invadido a contramão. No entanto, a polícia ainda investiga essa situação para tentar entender as circunstâncias do acidente. Essas são as informações. Felizmente, não é infelizmente, felizmente somente feridos leves, mas é mais uma ocorrência grave aqui na região que poderia ter terminado de uma maneira bem mais trágica. Miller, eu volto contigo. Muito obrigado, Aline. Com certeza, você falou tudo aí, né? Por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Esse pessoal aí viveu de novo, né? Nasceu de novo, na verdade. Porque imagina, um ônibus bateu numa carreta e é uma estrada que a gente está vendo aí, ó, que é distante de tudo. Estava a 50 quilômetros ainda de Correntina. Imagina aí para poder conseguir, né, um resgate, para levar esse pessoal para o hospital. E interrompeu todo um trajeto. Eles estavam indo passear em Porto Seguro, provavelmente uma excursão de turismo, saiu de Brasília e acabou tendo esse acidente aí, mas que o pessoal se recupere, principalmente do trauma, e possa curtir essa viagem, né? E agora celebrar novamente essa data aí por conta do que aconteceu. Olha, 12h11, a gente vai falar agora de uma câmera de segurança da Sutrans que registrou uma batida, gente, entre uma moto e uma carreta. Isso foi Luiz Eduardo Magalhães. Dá uma olhada, ó. A carreta vai aparecer na sua tela, essa branca aí, ó. Olha lá, a carreta vai passando, contornando, e aí esse carro vermelho, ó, a moto ultrapassa ele pela esquerda, até aí tudo bem. Só que ela tenta ultrapassar pela direita, e aí o caminhão, e aí acaba batendo na frente ali da cabine da carreta, e o motociclista cai. Esse acidente aconteceu na quinta-feira em Luiz Eduardo Magalhães, só que as imagens só foram divulgadas agora. E aí, ó, dá uma olhada lá de novo. Então, as imagens só foram divulgadas hoje.
Essa batida aconteceu num cruzamento entre a Avenida Octogonal, que é aquela ali da Praça dos Três Poderes, onde fica a Câmara, a Prefeitura e também o Fórum de Luiz Eduardo Magalhães, e a carreta estava entrando na Avenida Kishiro Murata, ali no bairro Jardim Imperial. Está entrando à direita ali quando o motociclista passa, 7h40 da noite, isso da quinta-feira passada. Sabe o que aconteceu com esse motociclista? Ele também viveu novamente, ele nasceu de novo. O motociclista sofreu apenas escoriações leves e foi levado para a UPA. O motorista da carreta recusou o teste do bafômetro, foi autuado, mas não foi encaminhado à delegacia por não apresentar sinais de embriaguez. Agora veja você, né? Ele não quis fazer o teste do bafômetro, né? Será por quê? A gente também não pode fazer o julgamento. A Polícia Civil vai investigar. Mas aí na imagem ele está entrando e fazendo a conversão. Me parece ali na imagem que ele inclusive dá a seta para poder fazer a conversão à direita. E de toda forma o motociclista acabou agindo na imprudência, porque a gente não deve ultrapassar um veículo pela direita. Porque você se põe em risco, o motorista da carreta ali tem um ponto cego, ele não consegue visualizar quem está chegando ali para fazer essa ultrapassagem. Por muito pouco não aconteceu aí mais um acidente com morte em Luiz Eduardo Magalhães. 12h13, olha, uma pessoa morreu e outra ficou ferida num outro acidente. Dessa vez, gente, entre duas motos, isso em Bom Jesus da Lapa. Carlos prometeu voltar e volta agora trazendo essas informações. Pois é, Miller, é aquilo que a gente sempre comenta, né, aqui no Bahia Meio Dia, quando a gente se refere a essa questão de acidentes, né, que infelizmente são tão comuns aqui nessa parte do estado, né? É impressionante a imprudência das pessoas, né, o excesso de velocidade, a pressa, as ultrapassagens em locais inadequados, enfim, a gente vê ocorrência de todos os tipos, praticamente todos os dias aqui nessa parte da Bahia e olha... É um registro atrás do outro de pessoas se ferindo, outras pessoas morrendo no trânsito por conta de tantos acidentes assim. Dessa vez foi um acidente que envolveu duas motocicletas, né? Uma pessoa morreu e a outra teve lesões graves. Foi na manhã da terça-feira, né? Ontem, na Avenida Santa Catarina, em Bom Jesus da Lapa, a mais de 300 quilômetros aqui de Barreiras. As informações foram confirmadas para a nossa produção por uma guarnição da Polícia Militar. A ocorrência foi por volta de 10h30 da manhã de ontem. As equipes foram acionadas, né, e ao chegarem no local, constataram então que o acidente realmente tinha acontecido entre duas motocicletas. As equipes de atendimento, né, de emergência já haviam inclusive prestado os primeiros socorros e encaminhado os envolvidos no acidente para a UPA 24 horas lá mesmo na capital baiana da Fé. No local, a equipe médica informou que Gustavo Oliveira de Jesus, um rapaz de 17 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos que teve e morreu no local do acidente. A outra pessoa envolvida, Rultani Pinheiro de Carvalho, de 44 anos, tinha lesões leves no corpo, mas mesmo assim precisou ser atendida. A Polícia Militar então fez a desobstrução da via e confeccionou, né, o registro do acidente de trânsito, a chamada RAT. É uma linguagem policial. No Departamento de Polícia Técnica, o DPT foi acionado para fazer então todos os procedimentos periciais que vão indicar o que foi que aconteceu de fato com esse acidente. As motocicletas foram recolhidas e levadas para a 24ª Corpim, que é a Coordenadoria de Policiamento do Interior. Então, confirmando o nome da pessoa que morreu, né, infelizmente, nesse acidente envolvendo as duas motocicletas, um rapaz ainda muito jovem, né, apenas 17 anos de idade, tinha uma vida toda pela frente, Gustavo Oliveira de Jesus, a vítima desse acidente envolvendo duas motos na cidade de Bom Jesus da Lapa. Infelizmente, a nossa participação hoje aqui no Bahia Meio Dia não é com boas notícias, não. Esse acidente com uma morte e o homicídio que aconteceu então na cidade de Formosa do Rio Preto. Estou voltando com você, Miller Nunes. Carlos, muito obrigado pelas informações. Aí na sua tela a foto desse adolescente que infelizmente não resistiu aos ferimentos, o Gustavo Oliveira de Jesus, de 17 anos.
Olha, meio-dia 16, te conto agora que um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira em Barreiras. Isso por descumprimento de uma medida protetiva de urgência. A ordem judicial havia sido concedida em favor da ex-companheira de 21 anos, depois de relatos de ameaças, injúria e lesão corporal. Segundo as investigações, o suspeito descumpriu a medida em dezembro de 2025, quando teria tentado agredir fisicamente a ex-companheira. Ele também responde a outros procedimentos relacionados à violência doméstica, ou seja, tinha várias passagens pela polícia pelo mesmo crime. O homem foi localizado no bairro Mimoso e encaminhado à primeira delegacia territorial de Barreiras, onde permanece à disposição da Justiça. A gente vai falar agora sobre defesa pessoal, porque isso pode ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras e preparadas para enfrentar situações de risco. Em Barreiras, aulas de artes marciais ensinam técnicas simples de proteção e aumentam a confiança das alunas. Vamos conferir. As aulas são semanais e nos horários agendados o único homem dentro do tatame é o professor Nicolas, que trabalha os exercícios de defesa pessoal com insistência. Tudo muito simples, mas são técnicas que, quando aplicadas da forma correta, segundo o professor, funcionam muito bem. A gente vê a necessidade do instrumento de defesa para as mulheres nos dias de hoje, certo? Então, a gente trabalha aqui com uma das melhores artes marciais para a defesa pessoal, que é o judô e o jiu-jitsu, certo? É uma arte marcial onde o mais fraco consegue vencer o mais forte com o uso da técnica. Então, por isso que ele é muito eficiente. A turma toda feminina tem tamanhos, pesos e idades diferentes. Para quem não conhece, imagina que é preciso força sempre. Puro engano. O jiu-jitsu ele não é um esporte apenas de força, envolve muita técnica, muito mais a técnica. Inclusive, ele é uma arte marcial em que o fraco consegue ganhar do mais forte. E a gente tem inúmeros exemplos disso no jiu-jitsu mundial, no jiu-jitsu brasileiro, no jiu-jitsu municipal também, em que pessoas mais leves, menores, conseguem ganhar de pessoas maiores, mais fortes, usando a técnica. Aqui na academia, além do Nicolas, a esposa dele, a Sheiliane, também coordena as aulas de defesa pessoal todas as semanas com as meninas. E olha, esse tipo de técnica que é ensinada aqui pode, de fato, salvar até uma vida numa situação de perigo. Para facilitar a compreensão, o judô e o jiu-jitsu servem como base das técnicas que foram adaptadas para as aulas de defesa pessoal. Simulando um enforcamento, a Sheiliane mostra como é fácil se livrar do agressor, desde que a aluna tenha o preparo para lidar com a situação. Entre as alunas, Isadora já foi vítima de uma situação constrangedora, quando um homem tentou agarrá-la à força numa festa. E ela soube exatamente como agir. Que eu já me defendi, já aconteceu e a gente tem que se virar um pouquinho, né? Foi uma situação difícil, né? Porque foi meio de muita gente e a gente tem que se defender também, né? Não pode deixar algo ruim acontecer com a gente, com a nossa vida. E deu tudo certo? Graças a Deus. As colegas da Isadora, ainda bem que não passaram por isso, mas se porventura acontecer algo parecido, elas também já têm a confiança necessária para saber como se comportar diante de uma situação perigosa. Me ajudou a entender como me defender, além do mais que, querendo ou não, meninas de 13, 14, 15 são muito assediadas na rua, né? Mas ajudar a me defender de algum cara que vem mexer comigo, ou tipo assim, de alguma briga que acontecer comigo. Obviamente não vou entrar numa briga, mas vai me ajudar muito em várias coisas, em defesa ou em casos de abuso. A ideia de misturar as aulas de arte marcial com defesa pessoal deu tão certo na academia que outros horários alternativos já foram criados para atender o desejo de mais mulheres, que também estão aprendendo a se defender. Delegada de polícia responsável pela DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Marília Matos, foi acompanhar uma aula a nosso convite. E ela gostou do que viu. Eu vejo a defesa pessoal como uma vertente muito importante a ser trabalhada, porque essa defesa, essa autodefesa, faz com que a mulher se sinta mais segura, mais confiante. Isso gera até um efeito persuasivo em relação ao agressor, onde ele se inibe ao ver aquela mulher
preparada, firme, consciente do seu próprio corpo. Mas a delegada foi bem direta ao falar que, mesmo confiantes, as mulheres não podem, de jeito nenhum, abrir mão de um outro procedimento, que é fundamental para comprovar que a violência contra pessoas do sexo feminino é um mal que precisa ser combatido de forma ampla e constante. A defesa pessoal não se trata assim, de ganhar a briga, mas de se defender, de poder sair daquele momento de agressão e também não substitui a denúncia na delegacia. Mais confiante no que pode fazer se for a próxima vítima, a professora Fabrícia não para de treinar e aprender cada vez mais tudo para ter o direito de ir e vir respeitado, reforçando aquele ditado de que não é não, sempre. Hoje não é qualquer homem que vai encostar em você, então, né? Tem que pensar 2 vezes. Olha, uma servidora pública de 41 anos, gente, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira em Santa Maria da Vitória. A gente vai botar na sua tela a imagem dela. É a Edna Barbosa da Silva. Saiu de casa para levar o filho da escola e aí desapareceu. Se você viu a Edna aí, ó, ajude, informe a polícia. Aí na sua tela a foto dela. A Aline Miranda vai aparecer aqui agora para trazer as informações para a gente. Aline, o que a família contou a respeito desse desaparecimento? Além dessa informação aí de que ela estava indo levar o filho na escola. Pois é, Miller. Tanto a família quanto a própria Polícia Civil da cidade de Santa Maria da Vitória já trouxeram alguns detalhes sobre essa situação, porque as buscas continuam na cidade. A família está na rua em busca de Edna, assim como também a polícia da cidade. Segundo informações passadas pela família e também confirmadas pela Polícia Civil, um homem de 43 anos, ele está preso na delegacia de Santa Maria da Vitória. Ele foi preso na cidade de São Félix do Coribe, que fica ali ao lado da cidade de Santa Maria da Vitória, porque ele está sendo um suspeito de ter sumido com a Edna. Ele é ex-companheiro da Edna e as últimas informações passadas pela família para a polícia é de que a Edna havia ido, após deixar o filho na escola, na cidade de Santa Maria da Vitória, ela iria até a casa deste homem, ex-companheiro dela, para tentar receber um valor de uma compra que ele fez no cartão de crédito dela, mas depois disso ela não foi mais vista. Imagens de monitoramento de câmeras de segurança das ruas próximas mostram o momento que Edna entrou na casa deste homem. No entanto, não há nenhuma imagem que mostre ela saindo da residência. A polícia já foi até o local, já fez buscas na residência. No local, a polícia apreendeu uma arma de fogo artesanal, 2 simulacros de pistola, um celular, um veículo e além de outros objetos que serão utilizados na investigação. De acordo com informações da própria Polícia Civil, eles estão trabalhando com a hipótese investigada de que a mulher tenha sido morta e o corpo tenha sido ocultado. No entanto, não há ainda nenhuma confirmação sobre essa situação. A polícia disse que há um possível feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar. Essa situação aconteceu na segunda-feira, quando ela foi até a casa desse ex-companheiro e depois disso, ninguém da família, nem mesmo vizinhos, não viram mais a Edna. A polícia segue investigando, o homem permanece preso na delegacia de Santa Maria da Vitória para possíveis averiguações e detalhamento do caso nessa prisão preventiva. De acordo com informações também passadas pela família na manhã de hoje, esse homem, ele passou mal na manhã de hoje, foi encaminhado para a UPA da cidade, onde deve passar por atendimento médico. E, no entanto, a polícia segue investigando e, principalmente, analisando as imagens de câmeras de segurança para tentar entender o que possa ter acontecido. A gente vai seguir acompanhando e quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Edna pode entrar em contato com a polícia da cidade. Eu volto contigo, Miller. Aline, obrigado pelas informações. A gente está vendo a foto da Edna e os detalhes que você está trazendo são chocantes, né? Porque havia aí, então, uma separação, um relacionamento conturbado. Ele, então, fez uma compra no cartão dela, ela foi cobrar um valor que era de direito dela
e aí desaparece, depois de ter levado o filho para a escola. Imaginem, né? Agora a criança deve estar desesperada para saber notícias da mãe, a família também, e a principal suspeita, gente, é de um feminicídio. Isso ainda não foi confirmado, mas são investigações iniciais que apontam, né? Já que a polícia encontrou uma arma e outros materiais na casa desse suspeito, que é ex-companheiro dessa vítima, se é que a gente pode chamar de companheiro, né? Obrigado, Aline, pelas informações. Assim que a gente tiver o avançado dessa investigação, por favor, avisa pra gente e volta aqui no Bahia Meio Dia. Meio-dia 27, a seguir a gente vai mostrar o preparo dos estudantes para a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro. A gente volta já com essa e outras notícias. O Em Família desse domingo foi um espetáculo. Adoro, gente! Teve revelação e foi só pedrada. Amor, você pode provar, mas deixa o Teve mímica, participação do público. Ele tem cara de que obrigou a família inteira a gostar de samba, a tocar um instrumento. Eu queria jogar bola, mas ele falou, não jogar bola nada, vamos. Teve as histórias do Porchat, a Eliana fazendo trend. Não existe na internet ninguém que tenha feito essa trend ao vivo com revelação. Ela é gata de elite, só curte Arapim, ela rouba cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda mano mal. E sabe o melhor? No próximo domingo, 20 para as 3 da tarde, tem muito mais. Eliana recebe Ana Clara e Graciane. Vai fazer uma visita especial para conhecer a casa de Ari Fontoura, em família com Eliana. A sua obra pode te levar muito mais longe. Participe da promoção Compra Premiada Permacom e Amanco. Na compra de R$50 em produtos Amanco, você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km. Quanto mais comprar, mais chance você tem de ganhar. Vem pra Permacom e participe! A sua internet com velocidade superior. Barra Pro. Melhor estrutura, equipe especializada, mais tecnologia e conectividade para facilitar e transformar sua vida. Em Barra, internet é Barra Pro. A vitrine que conecta campo, inovação, alta performance e sustentabilidade. Barra Agro Show. A feira de agronegócio do Médio São Francisco. De 19 a 22 de agosto. Tecnologia de ponta, estratégias e soluções para uma das regiões mais promissoras da produção agrícola nacional. Barra Agro Show. Oferecimento. Davec, Distrito Agropastoril do Velho Chico. Uma nova visão para um novo tempo. Brasil. Olha, 12:30, a gente está de volta com imagens aí da obra da Travessia Urbana em Juazeiro. E nesse momento é o trânsito bastante carregado ali, ó, na Santos Dumont e no acesso a Raul Alves. Estava comentando aqui, ó, que esse trecho, gente, exige extrema atenção, porque os carros tentam cruzar de um lado para o outro, as motos disputando espaço, e aí tem que ter bastante atenção para não acontecer um acidente. Aí Juazeiro na sua tela. E agora Barreiras, a imagem do alto, centro de Barreiras, nenhuma nuvem no céu, temperatura alta que pode chegar aos 32 graus. Barreiras aí, ó, um sol para cada um. Temperatura pode chegar lá por lá aos 33. Nesse momento está fazendo 31 graus, fora a sensação térmica que sempre é muito alta na capital do oeste dos baianos. Olha, volta para cá para o estúdio comigo, ao 12:31, te conto agora que um homem de 53 anos foi condenado a 21 anos e 10 meses de prisão. Isso pelo assassinato do próprio irmão e da cunhada, em Sítio do Mato, no oeste da Bahia. Joselinho Pereira Rodrigues, de 44 anos, e Elisângela Pereira de Souza, de 34, foram mortos a tiros em fevereiro de 2023, no povoado de Boa Esperança. Segundo a investigação, o crime foi motivado por um desentendimento familiar. O acusado foi preso em julho deste ano em Bom Jesus da Lapa e julgado na segunda-feira. Familiares das vítimas acompanharam o tribunal do júri e comemoraram a condenação. Olha a imagem da família. E um jovem de 28 anos foi assassinado na frente da própria casa, em Juazeiro. Tiago Santos tem os detalhes para a gente. Tiago, você já trouxe alguns detalhes, né, que ele tentou fugir ainda, mas não conseguiu. Traz agora para a gente aí outras informações. É contigo.
Pois é, Miller, a vítima desse homicídio foi identificada como Robson Mateus Batista do Nascimento. Ele tinha 28 anos de idade. Esse crime, que foi registrado na manhã de ontem no bairro Pedra do Lorde, aqui em Juazeiro, foi registrado inclusive por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que o Robson ele está saindo de dentro de um carro, isso na porta da residência dele. Logo após ele descer desse carro, acaba sendo alvejado, atingido por diversos disparos de arma de fogo que saem de dentro de um outro carro que parou justamente do lado desse carro do Robson, né? E infelizmente a gente percebe que ele até tenta fugir, né, logo após os primeiros disparos, mas infelizmente ele foi atingido e caiu na porta da sua residência. Esse caso, essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que esteve no local logo após esse fato, mas infelizmente a equipe do SAMU já constatou a morte dessa vítima no local mesmo onde aconteceu essa situação. Diligências foram realizadas na tentativa de localizar esse suspeito. Até o presente momento não tivemos informação se esse suspeito ou esses suspeitos foram localizados, se foi localizado, mas esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Juazeiro, que instaurou um inquérito policial justamente na tentativa de saber os detalhes, tanto a motivação, bem como também para que possa chegar ao autor ou os autores desse crime que aconteceu na manhã de ontem, em frente à residência da vítima, que fica no bairro Pedra do Lorde, aqui em Juazeiro. A vítima desse caso, que foi registrado por essa câmera de segurança que a gente acompanha nas imagens, foi identificada como Robson Mateus Batista do Nascimento. A gente percebeu uma grande comoção nas redes sociais, era uma pessoa bastante conhecida, um jovem de 28 anos de idade que foi surpreendido por esses criminosos ao descer do seu carro na porta da sua residência, foi atingido, tentou fugir para dentro de casa, obviamente numa tentativa desesperada de salvar a sua vida, mas foi alvejado e acabou morrendo na porta da sua residência, mesmo o SAMU tendo sido acionado, mesmo a Polícia Militar tendo sido acionada, a morte dele foi constatada no local mesmo desse fato. Agora cabe à Polícia Civil iniciar esse trabalho investigativo para entender a motivação do crime, bem como também, Miller, para que possa chegar aos autores desse crime que, claro, chocou, né, os moradores ali do bairro Pedra do Lorde, porque foram vários disparos e foi pela manhã. Então, um fato realmente que chamou bastante atenção e que preocupou os moradores do bairro Pedra do Lorde. Volto contigo no estúdio. Tiago, obrigado pelas informações. Impressionante também, um crime, como a gente trouxe mais cedo, aí com características de execução lá em Formosa do Rio Preto, na região norte, um outro crime também, de um jovem, né, aquele de 33 anos, o Gabriel, e agora o de 28 anos, aí, o Robson, que estava na porta de casa, foi atender um chamado aí, quando ele botou o rosto ali sobre o carro, recebeu um tiro, né, infelizmente, aí não, olha lá a imagem, ele vai atender, alguém fala com ele, chama, e aí atiram no Robson, ele tenta fugir, mas infelizmente não resiste aos ferimentos. A polícia agora está investigando para saber, né, quem cometeu esse crime e qual a motivação. Características também de execução. Olha, 12h36, a Polícia Rodoviária Federal e a DAB apreenderam nesta terça-feira em Barreiras uma carga de mais de 18 toneladas. Eram embalagens plásticas com recipientes vazios de defensivos agrícolas. A princípio parece inofensivo, né, gente? Mas esse material, apesar de transportado com documentação, indicava que eram fertilizantes. E a fiscalização da BR-242 identificou uma irregularidade. Entre os recipientes havia embalagem de produtos classificados como perigosos ao meio ambiente. A carga foi apreendida, a empresa responsável foi multada e o material vai ser destinado de forma adequada. Agora vamos trazer um pouco de leveza para o Bahia Meio-Dia. A cultura do bode ganha destaque na 17ª Feira de Caprinovinocultura de Massaroca, que começa amanhã. Imagem na sua tela aí, ó. O evento tem exposição de animais, torneios, comidas típicas e shows musicais. A Amanda Franco tem os detalhes para a gente. Oi, Amanda, bom dia para você. Bom
dia, Miller. Bom dia para você e a todos que estão acompanhando e fazendo esse Bahia Meio-Dia Caprinovinocultura. Essa é a 17ª feira, como você disse, dessa feira de caprinovinocultura do distrito de Massaroca, aqui em Juazeiro. É um evento que já é bem tradicional aqui na nossa região, essas feiras de caprinovinocultura, que são feiras de exposição e comercialização desses animais. Aqui na nossa região, cada distrito tem a sua feira. Dessa vez, nesse final de semana, vai ser lá em Massaroca. Então vai ter exposição de caprinos e ovinos, vai ter também a comercialização desses animais, né? Muitos animais procurados aí durante essa feira. Agora, essa programação da feira em si, sexta, sábado e domingo, mas amanhã já vão ter ações por lá. Amanhã tem ações sociais, são serviços sociais disponibilizados pelo município, né, que vai ser quinta, sexta e sábado, com esses serviços de atualização de cadastro único, orientação sobre Bolsa Família e outros benefícios sociais, acolhimento psicossocial e encaminhamento para a rede municipal. Vai ter também, sabe o quê? Além desses serviços sociais, no sábado vai ter atendimento odontológico para a população lá de Massaroca. Então, a Secretaria de Saúde já está fazendo esses agendamentos para esse atendimento odontológico que vai ser no sábado, durante a 17ª feira da caprinovinocultura no distrito de Massaroca. Também, aproveitando que vai juntar muita gente do campo lá no distrito de Massaroca, também serão realizados serviços para o pessoal do campo. Serviço de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, da CAF, a inscrição e atualização do Garantia Safra, emissão do certificado de cadastro de imóvel rural. O pessoal, né, que precisa dessa emissão do certificado do INCRA, também vão ter atividades técnicas, além desses serviços públicos que eu falei agora. Vai ter um momento de lazer, porque terão shows musicais, vai ter torneio leiteiro, torneio de pista, premiação de até R$10 mil, momento para artesanato. É uma programação que inclui a exposição, né, dos animais, a comercialização. Vão ter esses serviços municipais que eu já falei aqui, que serão disponibilizados, serviços de assistência social, serviço de saúde, serviço voltado para o pessoal do campo. Essa premiação desses torneios aí, em torno de R$10 mil, ou seja, Massaroca, esse final de semana, vai ter uma movimentação muito grande. Daqui a pouco, Miller, eu volto com outras informações aqui diretamente de Juazeiro, tá certo? Tá combinado, Amanda. E esse serviço que você está citando aí para o povo do campo, hoje estão disponíveis numa outra ação. É uma ação da Prefeitura de Juazeiro que vai realizar o mutirão itinerante rural em Carnaíba do Sertão. A ação oferece serviços e orientações a agricultores familiares, incluindo atendimentos para o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, o Garantia Safra e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. O atendimento vai até às 3 da tarde na pizzaria Carnaíba. Os agricultores devem levar os documentos pessoais, comprovante de residência e documentos que comprovem a posse ou uso da terra e a atividade rural. Olha, há menos de 100 dias para o Enem, os estudantes de Juazeiro estão intensificando os estudos para a prova que é a porta de entrada para a universidade. Esse ano, o exame acontece nos dias 8 e 15 de novembro. E unir uma rotina de estudos em casa e na escola ajuda a dar conta de tantos assuntos e não deixar tudo para a última hora. Para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, as provas já estão bem ali. Faltam menos de 100 dias. E EIC sabe bem disso. O estudante do 3º ano está com uma rotina intensa de estudos na escola e também em casa para se preparar para o exame. É uma prova complexa, mas eu acho que com o auxílio dos nossos professores a gente consegue desenrolar bem. Não é lá bicho de 7 cabeças, se a gente tiver uma preparação adequada, igual a gente tem aqui na escola, com simulados, a professora pratica bastante a redação com a gente também. Então eu acho que é isso, é mais sobre estudar e saber se organizar direitinho mesmo. Ana Valéria é da mesma turma de EIC e tem seguido passos semelhantes de estudos. A aluna está focada, já fez o Enem anteriormente, mas só como teste. Dessa vez vai ser para valer. Está sendo muito importante ter essa preparação, não só para o Enem também, né, para os outros vestibulares, para entrar em uma universidade, que é muito importante.
Nesta escola, os alunos do terceiro ano participam de um projeto direcionado para preparar os estudantes para o Enem. Nós temos aulões mensalmente, nós temos simulados, né? A gente prepara os alunos para o simulado também. A gente tem uma carga também horária de preparação emocional. Nós iniciamos as oficinas com as psicólogas da unidade, né? Nós temos 2 estudantes e vocês estão vendo hoje, eles estão aí se preparando para a redação. Então, nós temos hoje na escola 2 aulas destinadas especificamente a trabalhar com redação, que não faz parte do currículo do Estado, né? Então, a gente tem feito, além da aula normal dos professores no dia a dia, próximo ao Enem, nós teremos 2 semanas de revisão. A prova do Enem este ano será realizada nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia serão redação, 45 questões de ciências humanas, 45 questões de linguagens e códigos. No segundo dia serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. É uma prova longa. O candidato precisa ter muito mais do que conhecimento, mas também precisa ter estratégia, concentração durante o exame e resistência, tanto emocional como física. Antônio entende bem disso. Por isso eu me preparo, eu estudo em média 5 horas por dia, de segunda a sábado. Eu chego aqui no colégio às 7 da manhã, saio às 3, então eu pego das 4 até às 8 horas, mais ou menos, estudo. A questão da professora é que o estudante se prepare para além das disciplinas dadas em sala de aula. As sugestões que a gente sempre dá a eles é que eles estudem com antecedência, não deixem para estudar no dia anterior, se alimentem bem com comidas leves, vá para a prova com roupas leves, relaxados, sem preocupação com as cobranças da família, da escola, que eles foquem na prova, leve água, leve lanche, mas que entenda que a prova não é apenas os conteúdos ensinados na escola, as provas também são compostas por conhecimentos gerais, por estado mental equilibrado, ou seja, você não fica ansioso porque vai fazer uma prova, porque todo ano tem. Se acaso não passar em um ano, no outro ele poderá passar. Mas o mais importante é ele trabalhar com a leitura, porque a leitura vai ser importante para todas as áreas da prova, né? Todas as disciplinas. Fundamental, né? Tirar esse peso aí dos estudantes que ficam tão ansiosos diante de uma prova que decide o futuro para eles. Como a professora falou bem, tem todo ano, façam o seu melhor na tranquilidade e vai dar tudo certo. Estão abertas as inscrições para o primeiro Fórum de Pecuária da Bahia. O evento vai ser realizado nos dias 28 e 29 de agosto em Barreiras e vai reunir produtores, especialistas, representantes do setor para 2 dias de palestras, conhecimento, inovação, mercado e troca de experiências. A programação vai ter início no dia 27, com a abertura oficial às 7 horas da noite na Casa da Cultura. 12h45, a gente vai falar agora de Barra Agroshow. Pode botar a imagem na tela aí. Aí, ó, a gente já está vendo. Pronto, é um pivô de irrigação, né? Pequenininho esse pivô aí. Eu vou perguntar ao Gabriel Pires para que ele serve. As imagens de Antônio Carlos aí, eles que viajaram para mostrar mais uma feira de tecnologia agrícola aqui na sua tela da TV Oeste e TV São Francisco. Gabriel, explica para a gente para que serve aí esse pivô. Olha só, Miller, esse pivô aqui, ele serve para irrigar a lavoura. Isso aí garante uma produtividade estável para as lavouras aqui do Oeste Baiano. Aqui é um sistema, um mini sistema, onde a empresa aqui está simulando para os produtores rurais como é o funcionamento deste equipamento aqui na segunda edição da Barra Agroshow. Aqui comigo o José Coimeiro, ele que é um dos organizadores da feira. Seu Coimeiro, queria que o senhor falasse, segunda edição do evento, 125 expositores, o que a Barra Agroshow tem de diferente? Boa tarde. Boa tarde a todo o auditório da Globo, da Rede Bahia. Muito obrigado pela vossa presença. É muito importante para divulgar a nossa feira, a nossa ação, também a nossa visão sobre a Barra. A feira do ano passado foi uma primeira conquista, a primeira edição do Barra Agroshow foi uma primeira conquista. Nós, no âmbito da atividade do Sindicato dos Produtores Rurais, nós criámos a feira e fizemos um evento muito digno. Depois, quando preparámos esta feira, quisemos dar uma
um salto qualitativo que nos permitisse mostrar melhor a região, mostrar ainda de uma forma mais clara o potencial que uma região que tem um solo muito bom, um clima ótimo. O senhor falou do clima e isso é que tem que possibilitar do Barra alcançar boas produções, né? A cidade aqui está se desenvolvendo na produção de gado em confinamento, de grãos, da fruticultura irrigada, uva, cacau e tem se tornado aí uma nova fronteira agrícola para a região oeste. Sim, há aqui a chegada de novos investidores traz-nos essa diversidade no início da jornada que nós estamos cumprindo aqui na Barra. Todos estes projetos são muito jovens e há muitas experiências que felizmente se têm concretizado em bons resultados. Agora, nós estamos observando uma coisa muito interessante também, que é a complementaridade que existe entre projetos. Ou seja, há aqui um bocadinho uma lógica de economia circular. A fruta, uva, cacau, coco, mirtilo, que está sendo produzida na Barra com ótimos resultados, precisa de adubo orgânico, que é garantido por quem? Desde logo pelos bois. E, portanto, um confinamento ou um conjunto de confinamentos aqui faz sentido, por forma a que se produza carne, por forma a que se gere renda, que se gere emprego, mas também que se pegue num subproduto do confinamento e se converta num produto nobre para a fruta. Mas depois para alimentar os bois é bom que a gente traga os grãos para alimentar esses bois. E, portanto, esta economia circular está fazendo muito sentido por aqui, com excelentes resultados em cada um dos 3 pontinhos que acabei de referir. Ok, muito obrigado. Olha só, Miller, daqui a pouco a gente vai voltar aqui mostrando tecnologias de ponta expostas aqui na Barra AgroShow. É contigo. Tá certo, combinado, viu, Gabriel? Quando eu chamei você para conversar a respeito do pivô, gente, sabia que era para irrigação, mas me chamou a atenção porque ele era pequenininho, né? Então achei que fosse para alguma lavoura específica aí da região de Barra, que tem um potencial agrícola muito forte, como o nosso entrevistado falou. Que bom que a tecnologia está chegando por aí para trazer desenvolvimento também para as famílias ribeirinhas, né? Que tem o Rio São Francisco aí do lado, mas muitas vezes não conseguem ali escoar os seus produtos que acabam servindo apenas para o sustento dessas famílias de subsistência. Mas com a tecnologia, com a universidade, a UFOB que está aí presente com os cursos universitários, a gente pode trazer através da educação e da tecnologia muito mais desenvolvimento para a nossa região oeste. Até já, Gabriel. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, essa e outras notícias no seu Bahia Meio Dia. Não sai daí, não. Barra AgroShow. Oferecimento. Davec, Distrito Agropastoril do Velho Chico. Uma nova visão para um novo tempo. Nessa temporada, o Panela de Bairro celebrou a diversidade da culinária baiana. Do litoral ao sertão. É história e sabor a perder de vista. Tudo isso num só lugar. Concorrendo ao troféu Panela de Bairro temos o nhoque de banana da terra da chefe Gisele da Silva e o prato Terra e Salinas do chefe Jonatas Bonfim. Para votar é só acessar o site rbt.com.br ou apontar a câmera do celular para o QR Code da tela. A receita campeã você descobre ao vivo, direto do Teatro Arena do Sesc Senac, sábado, 11h45. O CDI tem mais uma super novidade para a saúde da nossa região. Depois de acelerar o tempo dos exames de ressonância, realizamos a tomografia de corpo inteiro, um exame de alta precisão, antes disponível apenas em grandes centros. Agora você faz aqui, pertinho de casa, sem o desconforto de viagens longas. Mais agilidade e segurança, com a qualidade que é referência em diagnóstico por imagem. Tomografia é no CDI. CDI, imagem de confiança e credibilidade. Com a Doces Brasil Festas e Embalagens, a festa não para. Uma loja referência que há 23 anos oferece tudo que sua festa precisa. Decoração, embalagens descartáveis e muitas novidades. Doces Brasil, onde sonhos viram festas. Qual a sua conexão? Aqui a gente se conecta com as histórias e a cultura do nosso povo. Todos os sábados, às 8h30 da manhã, no Conexão Bahia. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você?
Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando inovação? Vem pro Sebrae. Da ideia ao diferencial competitivo? Vem pro Sebrae. Meio-dia 52, Bahia Meio-Dia de volta com imagens de Barreiras, rotatória da BR-242. Nesse momento a temperatura é de 31 graus. Gente, hoje em Barreiras a variação térmica é de 17 graus. A máxima pode chegar a 33 e a mínima deve cair para 16 graus. A gente vai agora, para Juazeiro, norte do estado. Nesse momento aí Juazeiro está batendo 30 graus. Rua da Prefeitura, variação térmica para lá um pouco menor, de 32 para 20 graus durante a madrugada, mas também variando bastante essa temperatura. Dias muito quentes e noites mais fresquinhas, mais frias. Olha só, meio-dia 53, de volta aqui ao estúdio para te falar que as inscrições para a 13ª edição do Lápis na Mão já estão abertas em Juazeiro. É uma grande oportunidade para os estudantes. Estamos vendo imagens aí do lançamento do projeto. A gente falou aqui no Bahia Meio-Dia. Amanda Franco tem todos os detalhes para a gente. Amanda, é com você. Oi, Miller. Pois é, olha só. 13 edições. É um grande projeto que tem aqui em Juazeiro, o projeto Lápis na Mão, que, na verdade, coloca crianças, né, estudantes aí em cenários maravilhosos que eles nem sabiam que tinham. Mas quem vai passar todos esses detalhes para a gente é o Renan Braga, que é o supervisor de marketing. Acaba estimulando muito as crianças a esse mundo da leitura, né, Renan? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde a você que nos assiste, né? A Mila, que está no estúdio, e nossa equipe aqui, Amanda e Sandro. É isso, o Lápis na Mão ele vem com a ideia de despertar a criatividade, né? O senso ali de raciocínio também, né? E através das ações que a gente realiza como o concurso cultural de desenho, poema e redação, que vale reforçar, as inscrições estão abertas, né, e vão aí até o dia 31 de agosto. E o tema esse ano é justamente sobre a leitura, como você bem pontuou. Abri um livro e encontrei um mundo. Então, através dessa temática, a gente consegue ir para qualquer lugar, de fato, né, sair daqui de Juazeiro, você pode ir para o Egito, como na campanha a gente tem imagens, né, do Egito, você pode ir para a Austrália, enfim. Quem comanda mesmo é a mente, né, de quem está participando do projeto, e salientando também que não é só criança. Tá? São 7 categorias, né? Desenho, poema e redação, mas redação a gente tem o pessoal da EJA também, que é a Educação dos Jovens e Adultos. Estamos aí na terceira edição da EJA, né? De redação da EJA, e a gente vem se surpreendendo muito, né? Com a participação desses estudantes da Educação dos Jovens e Adultos. Agora, em 2025... foram 109 escolas, 905 professores, 2.795 produções. Esse ano a expectativa é que esse número seja maior, né? Isso é o que participa diretamente, né? São as produções que de fato são inscritas, porque o número é bem maior. São mais professores mobilizados, né? São mais praticamente a rede municipal toda e a privada é mobilizada. São mais de 35 mil alunos, né, que são mobilizados aí nesse período. E de produções, aproximadamente 20 mil. Só que a gente pede que as escolas elas façam uma curadoria ali daquelas atividades, né? E aí a gente chega aí nesses 2.500, geralmente 3.000 produções. E a nossa expectativa, de fato, respondendo à sua pergunta, é essa. É sempre, né, aumentar o número de participações, tanto de escolas como de professores, bem como de alunos. Que acaba estimulando essas crianças, esses participantes. Crianças, adolescentes e o pessoal os jovens também. Só reforçando aqui para a gente finalizar. Sobre as inscrições, até o dia 31 deste mês, como é que faz